Pronto, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos trazer alguns direcionamentos aqui nesse nosso segundo encontro, para a gente dar continuidade ao processo de construção do TCC, né? Eu recebi o fichamento de vocês. O que vocês acharam da atividade de fichamento? Tiver dificuldade, pessoal? Professor, foi muito difícil encontrar, assim, eu não estava encontrando nada parecido com a ideia que eu estava procurando, sabe? E eu vi que o seu você já conseguiu 4, né, Isadora? Foi muito complicado, não dava certo, não achava nada que tinha relação com a ideia que eu estava tendo. Só que aí teve um deles lá que bateu muito, muito com a Ok. ideia que eu quero, que é um sobre cadeiras, que ele fala assim, importar ou produzir, qual que vale mais a pena, né? Se era produção da cadeira ou era comprar, importar e tudo. Que é justamente essa a ideia que eu vou fazer, né? O que é que vale mais a pena em relação a açaí? É produzir ou é importar? Já que a gente tem um lugar que não tem açaí naturalmente, né? Não é, tipo, Sim. não é natural igual Belém, né? Que tem em todo lugar. Esse foi o primeiro artigo? É porque eu vi, inclusive, que tem informação que você não conseguiu localizar, né? Então, desse primeiro mesmo aí, Foi. você não conseguiu localizar algumas informações. Tá. E aí, também eu tive dificuldade porque em todos os que eu achei, eu não achei nenhum que tinha aquela proposta que o senhor tinha falado, que era uma proposta de estudos futuros, Entendi. Tu colocou que termo lá no buscador, desse do açaí, que você achou? Tu lembra? desse da cadeira, Hã? eu acho que foi relação a custo, custeio, custo, ou Tá, e a então partir daí, entendi. precificação, algo assim. Porque você pode, Isadora, fichar artigos que falem de decisões de, como você colocou, né? Compra ou venda, né? Ou produção ou comercialização só, né? Se eu vou Uhum. produzir ou se eu vou importar. E não necessariamente do açaí, entendeu? Você poderia ser trabalhar, eu acho que você deve ter feito isso, né? Você não buscou o açaí em si, você buscou genericamente, e aí no seu trabalho você pensando em trabalhar com açaí, né? Isso. Tá. Pessoal, o que eu senti, né, de uma forma geral? Alguns enviaram a planilha incompleta, o caso da Isadora, por exemplo, né? Porque provavelmente no caso da Isadora específica não achou artigos alinhados, né? O que ele está se propondo. Tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, o fato de muitas vezes não ter artigos sobre determinada temática pode sinalizar três coisas, né? Primeiro, que é o cenário ideal, é um tema recente que pouca atenção foi dada, né? E aí seria um cenário interessante. Segundo, pode ser o seguinte, esse tema não é tão relevante para a academia, né? Não é um tema que chama a atenção da academia. Não necessariamente que não seja relevante, né? Mas não tem chamado a atenção da academia, tanto é que você não tem tanta pesquisa. Por que é ruim? Se o nosso interesse for lá na frente mandar para uma revista, a gente vai ter dificuldade. Se o interesse não for esse, o interesse for fazer um TCC para a gente ter um trabalho com um viés mais profissional, né, um viés mais de formação profissional, não há problema, né? E a terceira possibilidade seria, né? Não é possível fazer o que a gente está querendo fazer. Se por alguma limitação ou não tem dados, ou não tem técnica, ou não tem, enfim, né? São três possibilidades, né? O idealmente seria a primeira, né? Tem pouca pesquisa porque o pessoal não se atentou para aquela oportunidade que é interessante. Uma dica que eu dou, pessoal, muitas vezes, você achou, por exemplo, a Isadora se achou um artigo que é parecido com o que ela quer. Dá uma olhadinha nas referências. Quem ele está citando? Via de regra, um bom artigo, ele vai citar outros bons artigos. Então, muitas vezes a dificuldade maior é encontrar um. Encontrei um, dá uma olhadinha em quem ele citou. Se você achar um, pelo menos, que ele citou, e você conseguir esse artigo, dá uma olhadinha nas referências desse que foi citado, para ver quem ele cita. Muitas vezes você consegue construir um corpo maior de referências seguindo a trilha, vamos dizer assim, né? Eu achei um. Só que esse um citou alguém. Aí já tenho dois, né? O que eu li e o que foi citado. Aí eu leio o que foi citado, ele citou outros. Então, seguindo essa trilha, você termina, às vezes, achando insumo, né? Achando volume importante de artigos. Essa etapa, pessoal, ela pode ser um tanto enfadonha, um tanto cansativa, um tanto, vamos dizer, até desmotivadora, mas é uma etapa extremamente importante, porque ela vai poupar trabalho nosso lá na frente. Inclusive, esse quadrozinho aí, a gente vai usar no trabalho de vocês, a gente vai copiar a parte dele e colar no TCC de vocês, no artigo de vocês.
um tópico lá de revisão da literatura, né? O que eu queria que vocês fizessem, né? Eu acho que é importante a gente refinar esse fichamento que a gente fez, né? Em alguns casos, por exemplo, eu vi aqui que a planilha do Vitor está bem alinhada, né? Está bem completinha, está bem alinhada, né? Mas mesmo nesse caso, Vitor, eu quero que você reflita, né, sobre esse fichamento no seguinte sentido, né? Idealmente, a planilha, qual é o fluxo, né? Você vai lá, como a gente passou, né? Você vai lá na base SPEL e exploratoriamente vai buscar artigos que chamam sua atenção, né? Então, a revisadora lá, tá, a questão dela é sobre o açaí, se é melhor produzir ou importar, né? Então, ela vai botando lá produção, por exemplo, um termo, né? Aí achou um artigo que fala de produção de cadeira, que não é muito foco. Eu vou deixar aqui de lado, por enquanto. Achou outro que é um artigo que está discutindo tributação de produção. Não, não é o foco. Achou outro que está falando esse dilema de produzir e importar sobre sapato. Ó, pode ser interessante, né? A discussão é a mesma, o objeto que é outro, né? Mas tá, é interessante, fecho esse. Dá uma olhadinha em quem esse cara citou e olha se tem algum parecido e ficha esse outro. E assim por diante, né? O que eu estou tentando dizer? É importante que todos os artigos que estejam na nossa planilha, eles sejam correlatos, né? Que eles sejam próximos. Então, por exemplo, eu vi aqui fichamento, e aqui o objetivo não é expor ninguém, é só comentar para a gente alinhar, né? Eu vi fichamento que, tipo assim, um artigo falava de práticas de contabilidade gerencial, o outro artigo da relação entre intangíveis, inovação e lucratividade, o outro artigo, auditoria, a relação entre auditoria e gerenciamento de resultados. Vejam, são coisas completamente distintas, né? Fica difícil de entender qual é o foco da pesquisa. Eu quero investigar práticas de contabilidade gerencial, eu quero estudar a relação entre inovação e intangíveis, lucratividade, eu quero estudar a relação entre auditoria e gerenciamento de resultados. Qual é o foco da pesquisa? Então, assim, deixa eu só liberar aqui alguém que chegou. A Raíssa. Deixa eu ver se ela entra aí. Eu autorizei, mas aparentemente ela não entrou. Tudo bom, Raíssa? Como é que você está? Boa noite, tudo bom, professor? Boa noite, Tudo bem? A gente começou aqui, mas eu estou gravando, viu? Aí eu vou colocar o link lá no Cigarro. Tá bom. O que eu estava falando, Raíssa, é que linhas gerais, né? Não comentando o caso de ninguém especificamente, mas em linhas gerais, eu notei que, via de regra, no fichamento está faltando uma linha mestra, né? Assim, um tema transversal, né? Então, tipo assim, eu vi fichamento aqui que no mesmo fichamento tem um artigo que fala de contabilidade, de práticas de contabilidade gerencial, tem outro artigo que fala da relação entre intangíveis, inovação e lucratividade, e outro artigo na mesma planilha que fala de auditoria e gerenciamento de resultados. A pergunta é, qual é o foco da pesquisa, né? Ou melhor, qual é o foco do fichamento? Então, o que eu queria que vocês fizessem? Todos, né? Refletisse se há de fato bem delineado naquele fichamento uma linha mestra, né? Assim, transversalmente, eu estou investigando isso. Não tem nada contra você investigar contabilidade gerencial, ou contabilidade rural, ou intangível, não tem nenhum problema. Mas no fichamento, eles têm que estar alinhados, né? Então, são 10 artigos que eu fichei, o 10 tem que falar da mesma temática. Né? A contabilidade rural, todos têm que falar de contabilidade rural. Se possível, o mais afunilado possível. Porque, sei lá, auditoria é um mundo, né? O que eu quero verificar em auditoria? A qualidade da auditoria, os problemas da auditoria, a relação entre auditoria e fraude, a relação entre auditoria e gerenciamento de resultado, o que eu quero, né? Então, você pode começar a buscar artigos sobre auditoria, mas é importante você afunilar para o que você quer. Se no primeiro momento você não sabe ainda, ok, né? Faz esse processo de auditoria, como vocês fizeram aqui, né? De jogar artigos na planilha. Só que quando você vai jogando esses artigos, é importante que você faça a seguinte reflexão, né? Tudo isso que eu li, tudo isso que eu fichei, o que chamou minha atenção? O que eu quero fazer? Se possível, pessoal, dando uma olhadinha lá naquelas limitações ou naquelas indicações de futuras pesquisas, para você definir o foco da sua pesquisa. Né? Então, essa atividade tem dois objetivos. Primeiro, você buscar informações sobre a literatura, né, diárias, né, e aí, nesse primeiro momento, é exploratório mesmo. Só que conforme você vai buscando essa informação na planilha, é para você começar a refinar no sentido de você dizer, não, eu não quero falar de auditoria macro, eu quero falar de auditoria mais voltada para os benefícios da auditoria, ou não, como a auditoria contribui para reduzir gerenciamento de resultado, ou como a auditoria contribui para reduzir corrupção. Você começar a entender o que especificamente da auditoria, o que especificamente da contabilidade gerencial, enfim, o que eu quero estudar, né? Qual é o foco? Uma vez definido esse foco, o que você pode fazer? Pronto.
Minha planilha tem falando de auditoria de uma forma geral, só que eu comecei a delinear aqui que o meu foco vai ser investigar auditoria e corrupção. Como a implantação de melhores pratos de auditoria, de alguma forma, pode mitigar, se é que mitiga, a ocorrência de corrupção. Opa, se esse é o foco, eu vou pesquisar essa interação. Eu vou botar lá novamente lá a auditoria lá na base SPEL e ver se aparece artigos que relacionam auditoria e corrupção. Achando isso, eu vou substituir na minha planilha, né? O foco é, pessoal, a gente deixar a planilha o mais alinhado possível com aquilo que a gente quer. O mais próximo, em termos de fenômeno que está sendo investigado, porque lá no extremo, para que vai servir essa planilha? Para mostrar para a gente como a literatura interna da área é feita. Então, imagina que eu quero investigar corrupção, a relação, a interface de corrupção e auditoria. Se eu tenho uma planilha que majoritariamente ou restritamente está trabalhando essa interface, eu tenho 10 artigos anteriores ali que vão me indicar teorias, que vão me indicar melhores métodos de fazer isso, que vão mostrar os resultados que foram alcançados anteriormente, e tudo isso serve para suportar a nossa pesquisa, no sentido de eu ter um benchmark, um parâmetro, se o meu resultado é coerente ou não com a literatura, de eu ter um parâmetro de quais são as melhores escolhas metodológicas a ser adotadas, de eu ter um parâmetro de quais são as teorias, as principais teorias em determinada área, ou melhor, na área que eu estou estudando, né? Então, o que eu penso que é importante fazer agora? E a gente tem tempo, né? Se a gente gastar, sei lá, 70% do tempo de TCC1, mas ao final de 70% a gente dizer, não, eu tenho claro agora o que eu quero, né? Eu quero fazer isso, ótimo, né? E aí a gente avança para tentar botar no papel, pelo menos, qual é o objetivo, o método, o que a gente está pensando em fazer, mas é imprescindível que a gente defina o que a gente quer. Sob pena de ir no extremo, se você não sabe para onde o que você quer, qualquer lugar, para onde você vai, né, qualquer lugar serve. Se você não sabe o que vai fazer, qualquer estudo serve. E não deveria ser assim. É importante definir o que a gente quer, para a partir daí direcionar os melhores esforços possíveis, né? Então, o que eu quero? Qual é a tarefa para casa, né? Entre aspas. Eu quero que vocês reflitam sobre, primeiro, né, se a coerência transversal entre os artigos que vocês me mandaram, né? Porque esse fichamento vale nota, eu quero que vocês melhorem o máximo possível para atribuir a melhor nota possível. Então, avaliar se faz sentido, se existe uma linha mestra, uma transversalidade entre os artigos que você colocou, né? Depois, que vocês reflitam dentro daquelas indicações de futuras pesquisas, né? Dentro dos artigos fechados, o que você quer fazer. E o que você quer fazer, pessoal, pode ser replicar um estudo. Então, vamos dizer lá que no fichamento lá, Isadora achou um artigo, o cara falando da realidade de Porto Alegre, se era melhor produzir ou importar açaí, né? Pô, o cara foi lá, fez um estudo em Porto Alegre, né? Usou técnicas específicas lá, se foi entrevista, se foi, enfim. E chegou um resultado. A Isadora pode propor esse mesmo artigo, esse mesmo estudo, essa mesma pegada, para a gente replicar aqui em Teresina. É outra realidade, é outro desafio, vamos dizer assim, geográfico, né, de deslocamento para importar, é outra cultura, é outra realidade econômica. Então, é possível, a ciência social é isso. E qual a vantagem de a gente replicar um estudo, né? Eu não vou copiar o artigo do cara e fazer, mas eu vou espelhar no sentido de eu posso usar o mesmo método, né? O mesmo dimensionamento de amostra, e no final das contas, o meu resultado aqui pode ser prontamente comparável com o dele. Se for igual, ok, mas se for diferente, você pode dizer o seguinte, ó, o contexto econômico, social, o contexto da cidade de Teresina é diferente de Porto Alegre. E aí faz com que a escolha não seja necessariamente igual. Né? Então, o que a gente pode fazer em termos de TCC? A gente pode replicar um estudo, replicar não é nada de mal, inclusive eu boto muito meus alunos do mestrado lá, meus orientandos, que é possível a gente replicar estudos, né? Defendendo a ideia que a sociedade mudou, a conjuntura econômica, social, a gente pode replicar, ou a gente pode pegar uma dica que o cara deixou lá nas indicações de futuras pesquisas, né? Ah, ele está dizendo que futuras pesquisas podem fazer esse tipo de abordagem. Pronto, vou fazer isso. Aí você bota no seu estudo que seguindo alinhada a proposta de fulano, para a gente estudo, buscou e coloca o que você vai fazer, né? Mas é importante a gente entender o que a gente quer. Se é replicar primeiramente, se é replicar com algum avanço, né? Ou dar continuidade a um estudo com base nas indicações de futuras pesquisas, né? Então, esse é o que eu penso que é importante a gente gastar mais um pouquinho de tempo para ajustar, né? Então, o que eu quero tarefa para casa para vocês? Vocês vão pegar aquela planilha que vocês me mandaram e refletir se existe uma linha mestra, né? Se existe, primeiro, é importante ter volume, tranquilo? Então, por exemplo, a Isadora disse que teve muita dificuldade de achar artigo relacionado. Isadora, tenta não focar no produto em si, né? Tenta buscar artigo que relaciona produção ou
comercialização, né? Ou importação ou O comercialização. senhor falou sobre as referências, né? Eu não tinha verificado isso. E você As já referências são boas, Isadora. Dá uma olhadinha, porque muitas vezes achei só um, né? Pode ser, não necessariamente é ruim, mas a gente tem que fazer um esforço para ver se a gente acha mais alguma literatura, né? Para não ficar só 4, 5, né? Quanto mais, melhor. Mesmo que lá na frente, Isadora, você descarta. Não, eu botei aqui 5, só vai servir 3. Ok, não tem problema. Mas a gente pode reportar que a gente fez o esforço de buscar e, eventualmente, não foi encontrado. Ok, não tem nenhum problema quanto a isso. Aí a dica é, como eu falei, Isadora, né? Dá uma olhadinha nas referências, né? Porque muitas vezes o cara citou outro, e se o cara citou outro, já abre uma luz, né? Pode ser que aquele outro tenha citado mais outro, ou outros, e aí a gente vai avançando no nosso fichamento, né? Então, primeiro, pessoal, eu coloco 10, né? Professor, se eu não mandar 10, você é penalizado? Não. Eu coloco 10 porque é um volume importante, né? Idealmente, que seja o mais próximo possível de 10. No extremo não deu para chegar em 10, mandei 6, né? Vamos lá, vamos em frente, né? O ideal é que você se esforce para chegar o mais próximo possível de 10, porque, veja, é mais opções de estudos que você vai ter, mais leitura, mais indicação de futuras pesquisas, né? Mais literatura que você pode eventualmente, né? Pode eventualmente lhe conquistar e você desejar replicar, enfim. Né? Que mais é mais, né? Então, primeiro, quem não completou, completar a planilha. Segundo, mesmo quem já completou, fazer uma leitura para ver se existe uma transversalidade, né? Se os temas são comuns, para evitar o caso lá, alguém que mandou uma planilha que fala de gerenciamento de resultados, um artigo, outro fala de auditoria no setor público, outro fala de gerenciamento de resultados, outro fala de lucratividade e inovação, e fica confuso sem saber o que, na verdade, você quer investigar. Quanto mais delimitado, melhor. Né? Quanto mais afunilado, eu comecei falando de auditoria, pesquisando artigo sobre auditoria, e no final das contas eu identifiquei que eu quero verificar a qualidade da auditoria em empresas de capital misto, empresas públicas listadas na Bolsa, né? Sei lá, para você chegar o mais afundado possível, porque ajuda na hora de delimitar o que você vai fazer, o que você pretende fazer a título de TCC. Então, fazer essa complementação de planilha, fazer essa leitura, né, transversal para ver se os artigos falam entre si, e, se possível, pessoal, definir o que você quer. Né? Depois dessas leituras todas aí, já foi possível você identificar o que você quer? Né? Qual é a sua proposta? O que você está pensando em fazer para o TCC? Então, o que eu quero que vocês façam? Né? Realizem essa atividade e me mandem por e-mail a planilha. Então, veja só que vocês vão mandar por e-mail. Né? Vamos botar aqui a data até o dia 5. Vocês têm aí essa semana, a semana toda, a semana que vem, até sexta que vem, para vocês me mandarem, até dia 5. Aí, o que eu quero que vocês me mandem por e-mail? A planilha, né? Aí no corpo de e-mail, você dizer qual o tema que você está fichando, né? Eu estou fichando auditoria, é muito amplo, né? Auditoria no setor público e, se possível, algo mais específico, né? Qualidade da auditoria no setor público, é o ideal, tranquilo? Então, o tema do fichamento, para eu analisar aquela questão da transversalidade, se faz sentido, os artigos estão falando naquela pegada. E você colocar no corpo do e-mail também o que você está pensando de TCC. Né? E aí, evidentemente, eu vou responder de um por um, cada um individualmente, para a gente avançar, e a gente marca um outro encontro para eu mostrar para vocês o que é o próximo passo, né? Que seria pegar as informações da planilha e começar a construir o texto. Começar a construir, de fato, uma introdução. Né? Eu vou mostrar para vocês o que é a introdução, o que tem que ter na introdução, as partezinhas, né? Para a gente sair desse TCC1 já no melhor cenário, com a nossa introdução montada, não tema definido, a introdução montada, e já parto o referencial andando, né? Para no próximo semestre a gente focar em método e coleta de dados, né? Método, coleta e análise de dados, né? Dá tranquilamente para fazer assim. Nesse semestre a gente fez, funcionou muito bem. Então, não vejam como, entre aspas, perda de tempo esse fechamento. Ele é extremamente importante, pessoal. Vocês lá na frente vão ver que vai ajudar muito. Né? Então, vocês vão mandar até sexta que vem a planilha, né? Com essa completa, se possível, com essa análise transversal, no corpo do e-mail, indicando qual foi o tema, né, do fichamento e o que você propõe para fins da sua pesquisa. Né? O que a Zeadora quer fazer especificamente, né? O que a Clarissa quer fazer, a título de TCC, a Raíssa, o Vitor, a Joana, enfim, os demais colegas. Dúvidas, pessoal? Professor, Oi, no Larissa. caso, eu estava tendo a dúvida do meu tema, agora já sei uma coisa mais específica do que eu quero. No caso, no fechamento, eu posso tirar um artigo e adicionar outro mais voltado para a minha área? Fique à vontade, Larissa. Se todos puderem fazer isso, melhor. Assim, evidentemente, se você mudou, se você ajustou, entendeu? Não tem problema nenhum. Esse fichamento é para a gente, quanto mais próximo do que a gente quiser chegar, melhor, entendeu? Então, assim, se você pensou em algo que não está refletido ali, fica à vontade. Você pode,
Se for necessário, você exclui todos e faz novamente. Não tem nenhum problema, Larissa. Eu não quero que você faça isso, mas se for necessário, pode fazer, não tem nenhum problema. Mas o que eu quero é que, no final das contas, semana que vem, a Larissa tenha claro, ó, eu quero fazer isso, e eu achei, sei lá, 5 artigos que é parecido com o que eu quero. Ótimo, tá tranquilo, né? Porque o que eu quero é que vocês abram a mente para a possibilidade de pesquisa, né? E a melhor forma de achar a oportunidade de pesquisa é vendo o que foi pesquisado anteriormente sobre essas temáticas. Tá certo, professor, pois eu vou fazer isso. Obrigada. Perfeito, perfeito. Os demais colegas, alguma dúvida, pessoal? Não, pessoal, entendi. Perfeito? Raíssa, Joane, Vitor, tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo certo. Perfeito, então, pessoal. Não havendo dúvidas, eu vou encerrar, eu vou gerar esse link aqui e vou colocar lá no Cigar. Aí, caso fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem rever o vídeo. E eu estou à disposição, viu? O grupo do WhatsApp lá fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar lá, que é bom que a sua dúvida serve, é a dúvida dos demais colegas também, eu respondo lá para todo mundo. Tá bom, professor, obrigada. E aí, vocês mandam até sexta, eu vou ler e vou marcar outra reunião com a gente. Vou consultar vocês, eu acho que a quarta-feira é um dia tranquilo, aparentemente, né? Se não for, a gente marca outro dia. Eu não gosto de marcar na sexta, porque pode ter alguém adventista e tal, mas qualquer jeito marca na quinta, enfim, a gente discute um outro dia, se for o caso, para eu mostrar para vocês como é que a gente vai pegar aquelas informações da planilha e colocar em texto, né? Colocar para construir o nosso trabalho já. Tá bom. Perfeito? Então, boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Noite.